Então, existem algumas origens da inflamação crônica e agora eu quero conversar com você sobre essas causas da inflamação crônica. O que está acontecendo no corpo que desencadeia a inflamação crônica? E nesse momento você vai já começar a entender o porquê que fatores ligados a hábitos de vida, então principalmente a alimentação, né, tem um impacto tão grande no processo inflamatório crônico, tanto no processo da inflamação quanto a anti-inflamação. Por isso, a dieta anti-inflamatória. Vou falar bastante sobre isso com vocês ainda, mas eu quero que você entenda, inicialmente, o que desencadeia, né, esse processo inflamatório crônico. Então, um primeiro item, nós vamos passar aqui por alguns passos, alguns itens ligados à inflamação crônica, e o primeiro deles é a resistência à insulina. Isso é super importante. Então, nós sabemos que as pessoas que têm um alto consumo de alimentos que oferecem grande quantidade de glicose, principalmente glicose, né, que o intestino absorve muito rápido, então gera pico de glicose na corrente sanguínea, são carboidratos refinados, como açúcar, farinha branca, eles exigem muito do pâncreas a liberação da insulina, que é o hormônio que vai metabolizar essa glicose que foi absorvida a partir desses carboidratos. Só que aqui tem um detalhe que é assim, ó, tanto o excesso de glicose na corrente sanguínea quanto o excesso de insulina, que é o hormônio liberado pelo pâncreas, eles vão desencadear um impacto muito negativo no corpo. Então, primeiro, né, a glicose em si, em excesso, a glicose ela tem uma característica que quando ela fica em excesso no corpo, ela começa a se ligar de uma maneira anormal a outras moléculas no corpo, como, por exemplo, lipídios e outras proteínas. E isso desencadeia, né, uma sequência que nós chamamos de glicação. Ao final terminam com produtos de glicação. Só que esse produto de glicação, o sistema imune do seu corpo, ele identifica isso como uma molécula, né, estranha. E é nesse momento que ele desencadeia uma reação inflamatória contra essa molécula que está conectada com a glicose em si, né, pelo processo de glicação. Então, essa sequência metabólica termina com uma ativação crônica do seu sistema imune. Porque imagina a pessoa que cronicamente tem excesso de glicose no corpo. É excesso de glicação, constantemente. E constantemente ela ativa o sistema imune por essa glicação. E além disso, né, a insulina que está sendo liberada lá no pâncreas também para tentar metabolizar essa glicose, essa insulina em excesso, ela começa a estimular o acúmulo de gordura, principalmente gordura no fígado e gordura na região abdominal. E essa gordura é considerada uma gordura anormal, que é uma gordura que por si só libera substâncias inflamatórias, interleucinas no corpo. E essas substâncias inflamatórias liberadas no corpo pela gordura acontecem de maneira crônica. Afinal, essa pessoa tem excesso de gordura anormal cronicamente ao longo da vida. E por isso, né, nesse passo a passo ligado ao excesso de glicose e insulina, nós temos a resistência à insulina que termina com um excesso de processo inflamatório, tanto pela glicação quanto pela insulina elevada que leva ao acúmulo de gordura e termina a gordura por si só liberando essas substâncias inflamatórias. Então esse é um primeiro fator, talvez hoje, né, o predominante, um dos predominantes, sem dúvida nenhuma. Porém, existem outros. Outros fatores, como, por exemplo, o excesso de estresse oxidativo. É muito comum as pessoas, nesse momento, fazerem uma confusão, porque apesar de inflamação e oxidação serem coisas diferentes, totalmente distintas, né, existe uma conexão entre elas no corpo quando nós pensamos em um descontrole do processo oxidativo. Então o corpo ele apresenta sim produção de substâncias que geram estado oxidativo, só que ele naturalmente tem um sistema todo para neutralização dessa oxidação. Então o corpo caminha em equilíbrio. Porém, né, por alguns motivos que eu vou citar agora para vocês, a oxidação pode começar a ultrapassar a capacidade antioxidante do corpo. E nesse momento, quando nós temos estresse oxidativo, né, esse excesso de oxidação lá na célula
provoca alteração celular. Pode ser uma alteração intracelular dentro da célula, que lesa até mesmo o DNA, pode ser uma alteração na membrana da célula, que lesa a membrana. No final, essa célula fica alterada. E uma célula alterada é reconhecida pelo sistema imune. E o sistema imune, ao reconhecer essa célula que está alterada por excesso de estresse oxidativo, a oxidação lesou essa célula, o sistema imune começa a atacar essa célula, para eliminar essa célula. Só que se isso acontece todos os dias, durante muito tempo, constantemente, essa estratégia de eliminação da célula pelo sistema imune, afinal é uma célula alterada, leva a um estado inflamatório. Afinal, o que vai eliminar essa célula que está alterada é a inflamação. Só que se acontece hoje, amanhã, 1 ano, 2, 3, é inflamação crônica. Então, o estresse oxidativo está ligado com inflamação crônica. E nós sabemos disso claramente, tem muitos estudos que mostram isso para a gente. E aqui você começa a entender por que, o estresse oxidativo, o excesso de radical livre no corpo, termina com aumento também, né, do processo inflamatório no corpo. Então é algo assim, ó, frequentemente, né, nós avaliamos ali um exame, no exame eu encontro marcadores oxidativos sem marcadores inflamatórios. Então, talvez você pega lá o exame de sangue, essa pessoa tem um gama-GT aumentado, tem um fosfatase alcalina aumentada, tem marcadores do fígado que estão discretamente aumentados. Então, isso mostra um estado oxidativo. Só que ainda não tem, por exemplo, um PCR que está desequilibrado, uma proteína C reativa que está desequilibrado. O que eu sei nesse momento? A oxidação está aumentando, vai gerar um desequilíbrio que, se eu não corrigir isso, vai terminar com aumento do PCR por consequência. Então você vê como é maravilhoso, né, quando nós começamos a entender tudo como acontece no corpo, até mesmo a sequência em si. É muito interessante, é fantástico, assim, eu sou assim, apaixonado por isso mesmo e é um dos motivos que eu quero trazer esse conhecimento para vocês. Um outro ponto ligado à inflamação crônica é a saúde intestinal. Então, quando nós temos um intestino que funciona muito bem, ele é um intestino que consegue passar por todo o processo de digestão dos alimentos, né, quebrar essas moléculas maiores, absorver as moléculas adequadamente, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Tem lá uma distribuição adequada das bactérias, tem mais lactobacilos no intestino delgado, tem bifidobacterium lá no intestino grosso, e todo esse equilíbrio, mudança de pH em si. Tem até episódio aqui que eu tenho de discussão só sobre saúde intestinal, que eu aprofundo em cada um desses itens. Mas onde eu quero chegar com vocês é que, se você tem um alto consumo de alimento industrializado, consome muito farinha de trigo, farinha branca, farinha refinada, tal, você pode lesar o intestino e começar a absorver, não necessariamente substâncias ruins, mas você pode absorver um peptídeo e não um aminoácido. E o que era para chegar até a corrente sanguínea é um aminoácido, não um peptídeo. O peptídeo está estranho no sangue, seu sistema imune identifica aquilo, começa a desencadear uma resposta inflamatória contra aquela substância. Cronicamente, leva à inflamação crônica, o aumento ali daqueles marcadores de interleucina, TNF-alfa e assim por diante. Ou até mesmo, como você quebrou essa barreira intestinal ali por conta desses alimentos que provocam lesão, como a gliadina que está presente no trigo, pode passar, né, um lipopolissacarídeo, que é um marcador que está presente muito em bactérias. Esse lipopolissacarídeo na corrente sanguínea também vai hiperativar o seu sistema imune. E um sistema imune muito ativo, né, de forma anormal, isso mostra para a gente um estado inflamatório crônico. E é claro, eu não poderia deixar de falar que, se você consome muitos alimentos que são principalmente refinados, industrializados, isso funciona como comida para bactéria ruim. Afinal, a bactéria boa que está no intestino, ela se alimenta de fibra, que está presente, por exemplo, nos vegetais. Quando você consome ali brócolis, couve-flor, abobrinha, comida de verdade. É rico em fibra, que é comida para bactéria boa. Agora, açúcar é comida para bactéria ruim. E se essa bactéria ruim começa a crescer lá no seu intestino, começa a predominar em relação às bactérias boas, você começa a formar um processo conhecido como disbiose. E essa disbiose no intestino, ela influencia totalmente na maturação de várias células que estão ao redor do intestino. Dentre elas, 70% do seu sistema imune matura no intestino.
Então, se você desequilibra toda essa microbiota e provoca uma disbiose, até mesmo com supercrescimento dessas bactérias que são ruins lá no seu intestino, você pode terminar com um sistema imune que, naturalmente, desde o início, vai crescer desequilibrado. Então, mais um fator associado à saúde intestinal. Então, você está vendo a importância, né? Eu já falei da resistência à insulina, falei dos alimentos que aumentam a glicose, agora a saúde intestinal, você vê a importância da alimentação. Por isso nós vamos falar sobre a dieta em si. Mas você tem que entender isso antes. Senão, eu sempre gosto de trazer todo o processo para vocês, porque é algo assim, ó, se você entende, você aumenta a chance de você executar. Se você não entende, se eu só chegasse aqui e falasse, esses alimentos são anti-inflamatórios, tal, tal, você ia fazer isso, provavelmente ia consumir esses alimentos, provavelmente por 2, 3 dias, uma semana. Depois você ia esquecer e nem ia usar isso. Agora, se você entende, tem clareza, você aumenta o seu engajamento, você aumenta a sua conduta em relação a todos esses fatores. Seguindo aqui, né, existe uma relação com a inflamação crônica e hiperativação do eixo HPA, que é o eixo da hipófise, hipotálamo e adrenal. Né? Então, a pituitária, que é conhecido como hipotálamo ali também. O que acontece aqui? Quando você se expõe a estresse de maneira crônica, então pode ser um estresse mental, porque o tempo todo você está ansioso, está angustiado com algo, ou até mesmo, né, um estresse crônico ali que está por excesso de atividade física, excesso de jejum, excessos em geral. Né? Porque coisas boas em excesso também são ruins. Uma atividade física em excesso todos os dias, muito, 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 pode gerar um estresse crônico. E esse estresse crônico pode hiperativar esse eixo que termina com o quê? O hipotálamo estimula a hipófise, que estimula a adrenal, que aumenta muito a produção do cortisol. E esse cortisol aumentado, cronicamente, começa a desequilibrar todo o ciclo ali natural do seu corpo e o sistema imune começa a ficar hiperativado, né, desequilibrado, e isso também vai gerar um estado inflamatório crônico. Então, uma pessoa que também, por exemplo, tem um sono ruim, né, não consegue dormir, está o tempo todo sem conseguir dormir, isso também influencia, né, esse eixo todo com desequilíbrio do ciclo do cortisol. Afinal, o que nós queremos, um ciclo natural do cortisol, um cortisol aumentado no período da manhã, que vem caindo ao longo do dia, para no final do dia estar baixo, e aí você desencadear o processo do sono em que a melatonina começa a subir de fato. Se você só mantém o cortisol elevado, isso gera exatamente esse estresse crônico com uma repercussão no estado inflamatório ali no corpo. Um outro fator, predominância simpática. Né? Então, quando você tem o sistema nervoso autônomo, é o que tem duas vias, o simpático e o parasimpático. O parasimpático é como se funciona como se fosse o que segura, é o freio. O simpático é o que acelera. Se você só está acelerando o tempo todo com estímulo, o tempo todo ali acelerado com hiperestímulo, pode ser até mentalmente, né, o tempo todo tá ansioso com algo, com medo de algo, isso gera predominância simpática, excesso de produção de adrenalina no corpo. Esse excesso de produção de adrenalina desequilibra também o sistema imune para um aumento de produção de interleucina, principalmente interleucina 6, que acaba, né, gerando um estado inflamatório ali no corpo, cronicamente. É claro que no momento pontual você gerar um hiperestímulo, não tem problema nenhum. Mas é o que eu falei. Se esse hiperestímulo acontece hoje, amanhã, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, direto, aí sem dúvida, né, você vai gerar ali o que nós chamamos de predominância simpática com desequilíbrio no sistema imune.